Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião, sou psicólogo clínico, sou pesquisador dos cultos solares de Apolo, de Hélios e do deus oriental, o deus persa Mitra. E estou aqui mais uma vez para nós debatermos assuntos que são ligados à mitologia grega e que têm a ver com o nosso dia a dia, a nossa contemporaneidade, a nossa atualidade, né? Como nós vimos na gravação passada, eu falei da questão da cultura pop, dos filmes de aventura, os filmes de ação, principalmente de ficção científica, no caso da saga da família Skywalker, com Guerra nas Estrelas, bem como personagens de história em quadrinhos, lá desde trás, dos anos 30, final dos anos 30 e início dos anos 40, com o surgimento do primeiro super-herói mais conhecido, que é o Superman. E a gente cria uma palavra que é o super-herói, que obviamente é inspirada na palavra herói. E esse é o motivo, esse é o tema que eu vou trazer aqui hoje para nós debatermos, para nós conversarmos, para a gente entender um pouco melhor o que é o herói, né? Mas antes de nós continuarmos, eu vou pedir que se inscrevam no canal, que ativem as notificações, deem o like, avisem pessoas que são conhecidas que vocês sabem que gostam do tema de mitologia grega ou de mitologia comparada. Perguntem, reajam, façam algum tipo de comentário. Vai ser para mim muito importante e bacana que eu possa devolver, falar, a gente pesquisar algum tema que tem muita coisa para a gente ver em relação à mitologia grega e na mitologia comparada. Para mim vai ser um prazer poder estar aqui, ok? Bom, então assim, eu quero aqui deixar em primeiro lugar, em primeiro ponto, eu quero mostrar aqui, vou mostrar rapidamente, porque a minha intenção não é falar diretamente dos livros em si, né? Então eu estou aqui com a minha, acho que todo mundo conhece aqui, eu sempre mostro esse meu exemplar aqui da Ilíada, em versos do querido Homero, e também tenho essa aqui, essa versão, também vou tirar aqui para não ficar com o reflexo da luz, a Odisseia. Bom, para quem desconhece o que contém aqui um pouco, né, que é a Ilíada, mas quem sabe ou entende melhor sobre o que é a Odisseia, que são os feitos de Odisseu, a pergunta que talvez de imediato, pensando, observando esses livros, ou escutando a palavra, o nome do Odisseu, mais conhecido também como Ulisses, o que é o herói, né? O que é o herói? Quem é o herói? O que é heróico? Quais são as atividades heróicas? Quais são os feitos heróicos para com que uma pessoa ela pudesse ser considerada com esse termo na antiguidade e, por exemplo, no nosso dia a dia, que a gente muitas vezes até escuta, né? Fulano é um herói, né? E tudo mais e tal. Bom, a gente precisa, em primeiro lugar, ir para a etimologia da palavra herói. Existem alguns, a maioria dos pesquisadores, e aí eu vou para a minha fonte primária nesse aspecto, que é o Junito de Souza Brandão. O Junito, ele chega a falar, e o Junito foi um grande pesquisador, possivelmente o nosso maior mitólogo. A gente perdeu o Junito já tem um bom tempo, mas a obra dele, obviamente, ela permanece, ela é sempre estudada, ele é sempre referência. Junito fala que a etimologia da palavra herói quer dizer aquele que veio para servir. Esqueçam, no sentido mitológico, o herói que está acima do dito bem ou mal. Aquele herói que vamos dizer assim, que seja inatacável. Eu até fiz uma referência aqui ao Superman, né? Que ele é o herói, o super-herói que ele não mente, ele é a testemunha perfeita nos julgamentos. Esqueçam isso. No caso, inclusive, esse moço aqui que eu mostrei, que inspirado nas ações dele, que é o Odisseu é um grande mentiroso. Ele, durante o período que ele combateu na Ilíada, o Odisseu aprontou um monte de coisas, né? Muito do desenrolar da própria guerra.
e a própria situação em que Troia foi vencida se deve às ações do Odisseu, por conta de artimanhas que o Odisseu aprontou, que o Odisseu montou para com que o grupo de guerreiros gregos pudessem entrar na cidade de Troia e Troia fosse destruída. Bom, então o que eu quero dizer é o seguinte, é que o herói, ele vai servir, mas o herói grego, ele é cercado de defeitos, ele é cercado de problemas, ele tem um início que inclusive não é muito promissor, ele é perseguido desde o nascimento, muitas vezes até a própria mãe do herói já era perseguida para que ele não nascesse. O psicanalista e que foi discípulo do Freud, o Otto Rank, ele escreve o mito do herói e ele fala exatamente de que, observando as relações das mitologias comparadas, a gente observa que existe um padrão na figura heróica que você vai encontrar nas mais diversas culturas. Pais desconhecidos, ou muitas vezes quando os pais são conhecidos, a gestação é uma gestação difícil, há uma perseguição da mãe, há uma perseguição logo após que nasce, muitas vezes o nascimento ou o desenvolvimento dele é feito de uma forma que ele desconhece sua origem, então tem a chegada dele num certo momento em que ele é confrontado com a chamada para as suas atividades e que ele, em geral, começa de uma maneira errada. Inclusive tem um termo muito famoso atualmente, acho que virou até um clichê, o caminho do herói. O que é o caminho do herói, né? Então, assim, muitas vezes esse herói, essa figura que é chamada, ele vai ser chamado, mas ele não vai conseguir realizar mediante aquilo que ele realizar a sua gesta, mediante aquilo que ele acredita que ele vai conseguir. E depois que ele realiza essas gestas, inclusive sempre sendo orientado ou protegido por alguma divindade, de uma maneira direta ou indiretamente, praticamente todos os grandes heróis do mito grego, mesmo aqueles que têm uma origem humana, eles são amparados por divindades. O seu final não é um final muito feliz. A figura heróica é uma figura que é marcada muitas vezes por tragicidade, por dramaticidade. Então, se nós pararmos para pensar em todos os grandes heróis que a gente pode recordar no mito grego, como Aquiles, como Agamenon, como Menelau, como Ájax, como Diomedes, como Teucro, como Odisseu, como o Ajax Oileu, que é um Ajax que em algumas vezes eu até esqueço dele, porque havia o Ajax Telamônio e o Ajax Oileu. Todos esses heróis, se a gente for parar para pensar também nos heróis troianos, né? daquela famosa guerra entre gregos e troianos, o Heitor, o Paris, o Heleno, o Deífobo, o Enéas. O Enéas é uma exceção, diria até. Mas todos eles, obviamente não colocando aqui a exceção do Enéas, eles não terminam bem suas gestas. E além disso, no intervalo, nos seus intervalos e muitas vezes chegando para os episódios mais dramáticos que a gente pode perceber na ação do herói, é que esse herói é marcado consequentemente pelo descomedimento. Se ele não é um personagem que ele circula com muita facilidade naquilo que a maioria das pessoas busca cumprir, ele vai ser marcado consequentemente pela ação das suas próprias atitudes, que em muitos momentos se voltam para ele. O mais famoso, o mais conhecido desses desacertos ou desses desequilíbrios, eu recordo bastante o Patroclo, né, que ele está na guerra de Troia, Patroclo primo de Aquiles, e que num certo momento em que Aquiles se afasta porque tinha ficado magoado, porque a sua escrava tinha sido tirada por Agamenon, que era o rei sucerano de todos os reis que estavam combatendo nas planícies de Troia. Então Patroclo tem a ideia de se fazer passar por Aquiles, vestindo a sua roupa, porque não dava para identificar ele, e que a partir dali ele poderia, com essa vestimenta em que as pessoas iam pensar que era Aquiles que tinha voltado até para a luta,
iria estimular os amigos e iria estimular os outros reis gregos que tinham ficado numa defensiva, porque Aquiles, de fato, ele provocava um desequilíbrio de forças. E Aquiles, quando vai permitir que ele vista a sua roupa, que ele vista a sua couraça, o seu elmo e porte o seu escudo, o Aquiles, ele orienta, apesar dele próprio, muitas vezes ele não cumprir isso aí, essa questão desse equilíbrio. E ele disse, olha, quando você estiver lá combatendo, evite chegar a tal ponto, certo? Ora, Patroclo era um herói, e Patroclo esquece facilmente esse ponto que tinha que parar e voltar, e o que acontece? Ele continua e ele tem um fim trágico. O próprio Aquiles, que vai ter um fim trágico não relacionado necessariamente ao descomedimento ou à híbris, que é uma característica da figura heróica, quando ele mata o odiado inimigo, que é o Heitor, o comportamento dele é um comportamento de total desequilíbrio. Porque não satisfeito ele ter morto o herói em combate justo, né? Então, o Heitor foi vencido em combate justo e enfrentou ele, apesar do medo que Heitor tinha, porque de fato Aquiles, o texto de Homero, quando Zeus vê Heitor tirando a couraça do corpo de Patroclo, porque era um direito que se tinha, Zeus, obviamente não Zeus, mas o poeta Homero diz assim, não respeita, não está respeitando a couraça, as armas de um herói que todos têm medo. Mas enfim, Heitor, quando vai se confrontar com Aquiles, ainda que tivesse evitado o máximo, mas ele era o principal herói dos troianos, ele enfrenta justamente Aquiles, é morto, e Aquiles, não satisfeito por ter morto o inimigo que matou seu primo, ele amarrou o cadáver de Heitor na sua biga e ele ficou dando voltas e voltas com o corpo, compuscando, sujando o cadáver, um cadáver de um homem justo e que tinha sido morto por ele em luta justa. O herói, volta a dizer, então é essa figura que vai ser marcada por esse descomedimento. Então, se nós pararmos para pensar na figura heróica, que a gente muitas vezes a gente entende como ser herói, como aquele que é capaz de gestos altruísticos, de gestos positivos e de gestos muito bons. Na mitologia grega você vai encontrar personagens assim, mas não com muita frequência. Então, pensar que o herói, que o nome herói, ele pode ser associado a essa perfeição de atitudes, a gente observa que isso é uma versão moderna e eu posso dizer até que muitas vezes, talvez até inspirada no cristianismo, porque o cristianismo ele tem seus heróis. E os heróis cristãos, principalmente aqueles que serviam à igreja, né? No caso os primeiros cristãos que enfrentaram situações as mais diversas, condições as mais diversas, de fato essas pessoas no início da igreja, a gente observa que eram pessoas que tinham uma moral inatacada. Então essas figuras heróicas que a gente pode pensar em determinadas figuras lá do cristianismo histórico, dos 3 primeiros séculos, lá do começo, talvez essa visão de ser o herói e ser esse herói perfeito no sentido moral tenha muito da influência do cristianismo na composição dessas figuras para com que a gente possa pensar que o herói seja isso. Mas se a gente observar, se a gente vai lá para a mitologia grega, de lá atrás, dos heróis mais antigos, como Teseu, como Perseu, como Héracles, até os heróis humanos, e eu citei agora esses 3 heróis, né? Héracles, Teseu e Perseu, todos os 3 filhos de Zeus. Então, os heróis humanos, inclusive que estão lutando na Ilíada, no caso de Agamemnon, no caso de Menelau, o próprio Patroclo, o Diomedes, são heróis nitidamente humanos. Esses heróis, eles também estavam marcados pelo descomedimento. Então, ser herói era ser capaz, para fechar talvez aqui o meu pensamento, né? Ser herói seria ser capaz de realizar coisas que uma pessoa comum não conseguiria realizar, certo?
está sendo protegido por alguma divindade, direta ou indiretamente, posso dizer isso, e também deixar uma marca que fosse uma marca iniciante, uma marca que vai de fato pontuar questões que a partir dali tudo vai ter um início, uma nova condução. Muitas cidades na antiguidade, principalmente ali naquela região da Grécia, Magna Grécia, Itália e tal, que estão associadas à mitologia grega e também mitologia romana, elas têm nas suas origens figuras heróicas. Foi um herói que passou ali, então ele deixou ali um núcleo inicial, e ali as vilas chegaram e tudo mais e tal, e se desenvolveu uma cidade. Bom, os heróis na mitologia, ou na antiguidade, melhor dizendo, eles eram cultuados como semideuses, ou cultuados como deuses menores. Os gregos, eles faziam uma espécie de escalonamento de importância de divindades, em que havia aquelas divindades de poder maior, de importância maior, e haviam deuses de segundo e terceiro escalão. Os heróis, eles eram colocados na figura de gênios muitas vezes, ou de daimons, de onde vem a palavra demônio, que não tinha a conotação que esse termo tem no cristianismo, tá? Mas enfim, então haviam templos dos heróis, haviam consequentemente sacerdotes, haviam vítimas. A vítima que era dedicada ao herói, elas em geral eram vítimas de pelagem escura, diferentemente das vítimas que eram dedicadas aos deuses, que tinham que ter pelagem branca. Dizem a maioria dos pesquisadores que o sacrifício heróico era com a vítima com a garganta voltada para o chão. Porque assim, os gregos, eles desconheciam a ida para o mundo dos deuses depois da morte. Então, vamos pensar no caso da nossa tradição cristã. A tradição cristã diz que as pessoas que morrem dentro de uma crença em Jesus Cristo, elas vão para o céu ou esperam que o céu chegue e tudo mais e tal. Vai depender muito da linha de cada corrente religiosa cristã ou de influência cristã. No caso da religião grega, não havia essa ideia, né? Então, no Olimpo, só iam os deuses. Somente 3 seres humanos conseguiram chegar ao Olimpo. Foram aceitos na corte dos deuses. Héracles era o filho principal humano ou semi-humano de Zeus no planeta, na Terra, né? Então, quando Héracles morre, ele recebe uma apoteose e ele é recebido na corte dos deuses. Psique foi aceita, admitida na corte dos deuses também, depois que ela se casa com Eros, e Ganimedes, que foi raptado por Zeus. Somente esses 3 indivíduos eles chegam até o Olimpo. Então, morria, no entendimento dos gregos, dos antigos gregos, ia para debaixo da terra. Não é à toa que a gente muitas vezes tem até isso como imaginário, né? Como uma espécie de inconsciente coletivo, se eu posso usar essa palavra, esse termo. Mas enfim, morre e vai para debaixo do chão. Isso é uma ideia grega. Então, eles imaginavam que havia o espaço, né? Que havia o Hades, e ali a alma viveria. Pois bem, a alma ou o eidolon dos heróis estavam ali. Depois é que a religião grega vai fazer algum tipo de subdivisão do mundo do Hades para com que os bem-aventurados, que são os heróis, eles passem a habitar. Aquiles, num certo momento, chega a habitar na poesia a Ilha das Bem-aventuranças. Num certo momento, inclusive na Odisseia, ele está no Hades, ele está como sombra lá. Pois bem, então o sacrifício que era feito para os heróis era com vítimas com o pescoço, com a garganta para baixo, e a maioria também dos estudiosos diz que o sacrifício era noturno, diferentemente do sacrifício aos deuses, que era diurno. Bom, eu vou dar uma pausa por aqui, eu já estou chegando aqui praticamente a 20 minutos. Acredito que eu vou falar de um pouco mais das figuras heróicas
tanto dos semideuses, dos heróis que têm essa semidivindade, como os heróis humanos, para que vocês que estejam aqui entendam muito bem isso, né? Entendam bem. Vamos pensar no caso da própria Ilíada. Na Ilíada existem entre os heróis semideuses e também heróis que eram de origem puramente humana. No caso, Agamenon, Menelau eram deuses de origem puramente humana, ainda que seus antepassados eles fossem marcados pela participação de deuses na vida deles, tá? Inclusive marca a história deles de maneira muito negativa. Aquiles nem se fala, né? Aquiles, filho de uma deusa. Quando ele perde a escrava, que ele vai chorar na praia, e depois quando ele está diante do corpo de Patroclo e que ele começa a chorar e que a mãe aparece acompanhada de um grupo de divindades, diz o próprio poema, a própria Ilíada, que todos os heróis que estavam em volta ficaram com muito medo, porque era muita luz chegando, muita magnificência de divindade, e que Tétis chegou ali para consolar o filho. Bom, eu vou deixar esse assunto por aqui, por enquanto, vou dar uma parada, então vou fazer uma segunda reação em relação à figura heróica. Espero que tenham entendido o que seja essa figura heróica na perspectiva da mitologia grega. Bom, se você chegou até aqui, então eu vou pedir que você ative as notificações, se inscreva no canal, dê o seu like, faça comentários, faça perguntas, divulgue o canal. Nós estamos no início ainda, né? Em relação, se você tem algum amigo, algum conhecido que gosta do tema de mitologia grega, pode me fazer qualquer pergunta ali, pode me tirar dúvidas, enfim. Qualquer reação, ficarei muito feliz e que eu possa ajudar, que eu possa, de uma certa forma, acrescentar a todos. Vou deixar um forte abraço aqui a todos, desejando que tenham um restante de dia muito bom, e um forte abraço e até breve. Até mais.